Eu já vivi algumas situações tensas na estrada, mas nada, absolutamente nada chega perto do que aconteceu naquela noite. Quando eu penso no começo de tudo, parece tão comum, tão simples, tão normal, que é assustador perceber o quanto a gente pode cair numa armadilha sem perceber. Era final de tarde, quando saí do sítio onde trabalhei o dia inteiro. O céu já estava pesado, carregado, mas eu achava que ia conseguir pegar a estrada principal antes da chuva cair de verdade. Me enganei feio. Em questão de minutos, o céu desabou. A chuva não caía, despencava. Aqueles pingos grossos, barulhentos, que fazem a gente sentir como se estivesse dirigindo dentro de uma cachoeira. O GPS começou a falhar. Primeiro travou, depois perdeu o sinal completamente. A estrada, que ainda era asfaltada, foi ficando mais estreita. Quando percebi, já tinha perdido a rota principal. Talvez eu tenha passado por uma bifurcação sem notar. Talvez o GPS tenha me jogado para alguma rota antiga. Até hoje, eu não sei. Tudo ficou escuro rápido demais. A árvore de cada lado parecia se encostar sobre a estrada, formando um túnel natural. Eu continuei dirigindo devagar, tentando encontrar algum ponto para retornar. Mas quanto mais seguia, mais a estrada se transformava. Primeiro virou terra, depois lama. E então, aquele tipo de estrada que parece existir só para quem mora ali, estreita, irregular, isolada. Foi aí que comecei a sentir algo estranho. Não era medo, não ainda. Era um incômodo. Uma sensação de que alguma coisa estava errada, mesmo sem prova nenhuma disso. Um aperto no peito, um silêncio estranho, apesar da chuva. Uma sensação de estar sendo observado, mesmo sabendo que não tinha ninguém ali. De repente, o carro deu um solavanco. Achei que tivesse passado por cima de um buraco ou uma pedra. Mas quando olhei pelo retrovisor, só vi escuridão. Mesmo assim, tive a sensação clara de que havia algo atrás de mim. Uma presença. Algo que o corpo sente, mesmo quando a mente tenta ignorar. Respirei fundo, apertei o volante e continuei. A estrada parecia descer um pouco e a lama ficava cada vez mais pesada. As curvas eram fechadas demais e aquela sensação de isolamento só aumentava. Foi então que virei uma curva e vi um homem parado no meio da estrada. A luz dos faróis pegou ele em cheio e por um segundo eu achei que era algum morador da região pedindo ajuda, até perceber que não podia ser. Ele estava completamente imóvel, o corpo encharcado pela chuva, os braços levemente erguidos e, na mão direita, um machado. Meu coração travou na hora. A cabeça dele estava inclinada para o lado, como se o pescoço não sustentasse mais o peso. A pele parecia esticada, fina, quase escorrida. E os olhos, ou onde os olhos deveriam estar, eram fundos, escuros, sem brilho. Um rosto que não parecia vivo. Eu freiei com tudo. O carro derrapou na lama, as luzes tremularam. Fiquei olhando para ele e ele ficou olhando para mim. Imóvel, sem piscar, sem mexer um músculo sequer. Tentei dar ré, girei o volante, pisava no acelerador, mas o carro falhou. O motor tossiu, engasgou e apagou. As luzes diminuíram, o painel ficou fraco. O barulho da chuva parecia aumentar. Foi aí que ele deu o primeiro passo. Devagar. Eu sabia que não podia ficar ali. Abri a porta com força e me joguei para fora do carro. Escorreguei na lama, bati com o joelho, mas levantei na mesma hora. Não olhei para trás, só corri. Do lado da estrada havia um milharal, alto, denso, escuro como breu. Mergulhei ali como se a vida dependesse disso. E atrás de mim, eu ouvi os passos dele entrando no milharal também. Assim que entrei no milharal, o mundo mudou de som. A chuva continuava forte, mas lá dentro, entre aquelas fileiras de plantas altas,
ela parecia abafada, como se alguém tivesse colocado um teto sobre o barulho, e esse silêncio parcial foi pior do que se a chuva estivesse ensurdecedora. As folhas batiam no meu rosto, arranhavam meus braços, e eu tentava abrir caminho com as mãos, sentindo a terra escorregar sob os meus pés. A lama parecia puxar meu corpo para baixo, como se quisesse me prender ali. Cada passo era um esforço enorme, e a respiração já estava pesada demais para eu controlar. Mas o pior não era isso. O pior era o som atrás de mim. Passos. Passos pesados, lentos, regulares. Não era alguém correndo, não era alguém desesperado. Era alguém que apenas caminhava, como se soubesse que cedo ou tarde iria me alcançar. E isso acabava com o meu psicológico. Eu tentava acelerar, mas as plantas batiam forte contra mim. Vi pedaços de folhas grudando no meu rosto, no meu cabelo, na minha camisa encharcada. A cada 2 metros, eu tropeçava em raízes, escorregava e quase caía. E quando caía, levantava rápido demais, achando que sentiria a mão dele tocar minhas costas. A chuva escorria pelas folhas e caía direto na minha nuca, como agulhas geladas. Eu tentei olhar para trás uma vez, mas não consegui ver nada além de escuridão e silhuetas tortas das plantas. Foi aí que ouvi o primeiro som do machado. Não foi um golpe, exatamente. Foi como se ele tivesse batido a lâmina contra o tronco de uma planta. Um som seco, duro, carregado de intenção. Eu gelei. Multidões já me assustaram. Cachorros bravos, estradas desertas. Mas nada se compara ao som de um machado vindo de trás, no meio de uma plantação, à noite, com chuva. Aquilo pareceu entrar pelo meu ouvido e descer até minha espinha. Eu continuei correndo, mas algo mudou. Agora eu ouvia respiração atrás de mim. Não era alta, não era ofegante, mas era errada. Era um ar puxado por alguém que não devia estar ali. Alguém que não devia estar vivo. Segui empurrando as plantas, me debatendo contra a escuridão, até que escorreguei feio. Meu pé entrou num buraco, meu corpo girou e bati com o ombro no chão. A dor foi aguda. Senti minha boca bater na terra molhada e um gosto de barro entrar. Tentei levantar rápido, mas dessa vez não consegui na primeira tentativa. O pé ficou preso em alguma coisa, talvez uma raiz, talvez um galho caído. E foi aí, ali, travado, que eu ouvi algo novo. Passos mais próximos, muito próximos. Levantei com um tranco, puxando o pé com toda a força até conseguir me soltar. Corri de novo, mas dessa vez eu não tinha mais a mesma força. Minhas pernas estavam falhando e eu sentia a respiração rasgando minha garganta. A lama parecia mais pesada, o corpo parecia mais lento e a presença atrás de mim parecia mais próxima. Foi aí que vi um espaço diferente à frente. Uma área menos densa do milharal, onde a chuva caía com mais força. Corri para lá com tudo que tinha. E quando entrei nesse espaço mais aberto, eu vi a sombra dele, não inteira, só a silhueta, entre as fileiras, parado, com o machado pendendo ao lado do corpo, a cabeça inclinada, daquele mesmo jeito, como se escutasse o som do meu coração batendo. Eu me abaixei instintivamente, tentando me esconder atrás de algumas folhas tombadas. Segurei a respiração tanto quanto consegui. E ele ficou ali, imóvel, como se soubesse que eu estava perto, mas não exatamente onde. É aí que o pânico verdadeiro nasce. Não quando você vê alguém correndo atrás de você, mas quando percebe que aquela pessoa é paciente demais, quieta demais, e parece não temer nada. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, ele deu meia volta, um movimento lento, quase cirúrgico, e entrou outra vez na fileira ao lado. Eu não pensei 2 vezes. Levantei e corri. Corri até minhas pernas queimarem.
Corri até sentir que ia desmaiar. Corri até ouvir algo que nunca imaginei que seria tão reconfortante. Motores. O som de carros na estrada. Empurrei as plantas com tudo que tinha e meu corpo saiu do milharal com tanta força que eu rolei morro abaixo. Caí na beira de uma rodovia. Asfalto. Faróis passando. Luzes de verdade. Comecei a acenar como um louco. O primeiro carro desviou. O segundo me ignorou. O terceiro quase bateu em mim. Até que um caminhão freou bruscamente. A água levantou em volta dele como uma cortina. Corri até a porta. O caminhoneiro abaixou o vidro com os olhos arregalados. Cara, o que aconteceu com você? Eu mal conseguia formar frases. Acelera, por favor, só acelera. Ele abriu a porta e eu entrei. Fechei rápido. Travei o cinto com mãos tremendo. O caminhão arrancou. E aí, pela pior escolha que eu podia fazer, eu olhei para trás. Na beira da estrada, bem onde eu tinha saído do milharal, ele estava lá. Parado, imóvel, exposto na chuva, com o machado na mão e a cabeça inclinada, como se estivesse me observando ir embora, como se soubesse que aquilo não tinha terminado. E naquele momento, eu tive certeza, eu não tinha escapado dele. Ele tinha permitido que eu saísse. O caminhoneiro dirigiu por mais alguns minutos em silêncio. Eu tentava falar, explicar, mas a voz falhava. Parecia que eu tinha deixado metade do ar lá naquele milharal. Ele olhava para frente, sério, como se tivesse medo de perguntar o que realmente tinha acontecido. Quando entramos na cidade, dava para ver que era um lugar pequeno. Ruas vazias, poucas luzes acesas, tudo com aquele ar de lugar esquecido no mapa. A chuva tinha diminuído, mas o clima continuava pesado. Ele parou o caminhão em frente a um prédio simples, com uma placa iluminada fraca. Delegacia de polícia. Vai lá dentro, cara. Conta tudo para eles. Isso não é coisa para ficar calado, ele disse. Eu desci quase arrastando as pernas. Quando entrei, 2 policiais que estavam perto do balcão se levantaram na mesma hora. Devia estar com uma aparência péssima. Encharcado, cheio de lama, arranhões pelo rosto e pelos braços. Um deles perguntou: aconteceu um acidente? Eu respirei fundo e comecei a contar. Falei da estrada errada, do GPS sem sinal, da chuva, do homem parado no meio da estrada, do rosto deformado, do machado, do carro morrendo sozinho, do milharal, da perseguição. Enquanto eu falava, reparei numa coisa que me deixou ainda mais inquieto. Eles não pareciam confusos, nem surpresos. Pareciam reconhecer o que eu estava dizendo. Quando descrevi o rosto, a pele esticada, os olhos fundos, um deles desviou o olhar, o outro soltou um suspiro pesado. De novo, murmurou baixinho. Eu ouvi. Como assim de novo? Perguntei. Vocês já ouviram isso antes? Antes que ele respondesse, uma porta ao fundo se abriu. Um homem mais velho, de barba grisalha e expressão cansada, apareceu. Era o delegado. Ele pediu para eu entrar numa sala junto com ele. Fechou a porta. Sentou. E ficou um tempo me observando, em silêncio. Depois disse: escuta, o que você vai ouvir agora não é algo que a gente costuma contar por aí. Eu fiquei esperando. Ele começou. Décadas atrás, nessa mesma região onde você se perdeu, aconteceu uma chacina numa noite de tempestade. Uma família inteira foi encontrada morta dentro de casa. O responsável nunca foi preso. O corpo do pai estava gravemente ferido. Mas antes que pudessem removê-lo, a equipe que estava lá precisou se afastar por causa da chuva forte e da instabilidade da estrutura. Quando voltaram, o corpo tinha sumido. Nunca mais foi visto.
Eu senti um arrepio que não teve nada a ver com frio. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Ele apoiou os cotovelos na mesa e continuou. Desde aquela época, começaram a aparecer relatos. Gente que erra a estrada. Gente que passa em noite de temporal por aquelas bandas. Todos falam de um homem parado no meio da estrada, sozinho, molhado, com um machado na mão. E quase sempre com o rosto bem parecido com o que você descreveu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo. Tentei procurar alguma lógica nisso. Mas nunca encontraram ninguém? Nunca desconfiaram de alguém? O delegado balançou a cabeça. Nunca. Não há um rosto para apontar. Não há pegadas. Não há impressões. Não há nada físico. Só depoimentos. E todos contam praticamente a mesma coisa. A polícia vai até lá, procura, analisa e não encontra ninguém. Nem rastros recentes. É como se a coisa só existisse enquanto está acontecendo. Aquilo me deu uma sensação horrível. Eu tinha sido mais um nome numa lista. Mais um que viu e sobreviveu para contar. Depois de registrar meu depoimento, o caminhoneiro se despediu e foi embora. Um dos policiais me acompanhou até uma pousada ali perto. Eu quase não sentia o corpo. O dono da pousada me entregou a chave de um quarto simples, no segundo andar. Subi devagar. Entrei, tranquei a porta, fechei a janela, puxei a cortina. Arrastei uma cômoda e empurrei contra a porta, por impulso. Mesmo assim, não consegui sentir segurança. Deitei na cama, mas o sono não vinha. A cena da estrada, o rosto dele, o machado, o milharal, tudo vinha em flashes, como se eu ainda estivesse preso lá. Em algum momento, devo ter apagado. Acordei no meio da madrugada com a garganta seca. O quarto estava escuro, só com um pouco de luz de poste entrando por baixo da cortina. Levantei devagar e fui até o filtro de água no canto. Passei perto da janela e algo me chamou a atenção. A cortina não estava totalmente fechada como eu lembrava. Havia uma pequena fresta. Como se alguém tivesse pressionado a palma ali com força. Entre os dedos, dava para ver traços de lama escorrendo, como se a mão tivesse sido arrastada devagar, de cima para baixo. Eu congelei. Nem sei quanto tempo fiquei ali, parado, olhando aquilo. Aquela janela ficava no segundo andar. Não havia sacada. Não havia nada para alguém subir ali do lado de fora. E eu sabia, com todas as células do meu corpo, que aquela marca não estava ali quando eu fechei a cortina. Na manhã seguinte, voltei com 2 policiais até o lugar onde tudo tinha começado. A chuva já tinha dado uma trégua. A estrada de terra ainda estava encharcada. Meu carro continuava lá, no mesmo ponto onde eu tinha abandonado. Parado, sujo de lama, com as marcas dos pneus cravadas no chão. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro também. Mas o que me incomodava não era o que estava lá. Era o que não estava. Não havia pegadas humanas ao redor. Não havia marcas de alguém circulando pelo carro depois que eu fugi. Não havia nada que pudesse ser usado como prova de que ele existiu. Nada. Como se toda aquela perseguição tivesse acontecido só na minha cabeça. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. Eu sinto até hoje o som daquele machado arrastando na lama. Sinto às vezes como se alguém estivesse parado me observando quando passo por alguma estrada à noite. Eu não sei quem ele era. Não sei se um dia foi de verdade o pai daquela família que morreu. Não sei se é um morto-vivo, um condenado, uma memória presa naquele lugar. O que eu sei é que eu não escapei porque fui mais rápido. Eu escapei porque ele deixou. Eu só cruzei o caminho de alguém que estava à espera de outra pessoa. E desde aquela noite, uma certeza nunca mais saiu da minha cabeça.
Ele queria vingança.